Satoshi Call, seu resumo semanal do mundo cripto. Apesar do recente teste das máximas históricas, o Bitcoin seguiu a forte onda de liquidez global e intensificou a sua correção. Com os preços batendo os 98 mil dólares, a saída de capital ajudou a reduzir a especulação do mercado de derivativos. Mas mesmo assim, os fluxos de capitais para os ETFs seguiram positivos, mostrando que o apetite de médio e longo prazos permanecem intactos pelo investidor tradicional. Mas com uma semana agitada pela frente e recheada de vários indicadores macroeconômicos importantes, como será que o mercado vai reagir? É isso que eu, Beto Fernandes, analista de conteúdo de criptomoedas da Foxbit, discuto com vocês hoje no Satoshi Call dessa segunda-feira, 27 de janeiro de 2025. China e Europa. Fala aí pessoal, tudo beleza? Começando o Satoshi Call dessa semana e como de praxe a gente fala de macroeconomia, mas não tem tanto pra gente discutir, mas sim na próxima semana vai rolar bastante coisa. Mas por quê? Vamos lá. Começando falando da zona do euro, a gente teve alguns dados aí prévias na realidade dos PMIs, né, o índice gerente de compras. Em relação à indústria a gente viu um salto bem interessante aí, pelo menos nas projeções, de 45,1 para 46,1. Isso é bem acima dos 45,6 esperado pelos analistas, que mostra que a indústria segue em território de retração, mas começa a dar um sinal de vida. Já o PMI de serviços veio bem estabilizado ali, recuou de 51,6 para 51,4, então nenhuma grande mudança e em linha com o esperado pelos analistas. O que vai mudar aí de importante para essa semana, a gente vai ter taxa de juros, né, definição da política monetária pelo Banco Central Europeu, e também dados do PIB, da confiança do consumidor e da taxa de desemprego por lá. Então tem algumas coisas aí para a gente ficar de olho ao longo da semana que podem agitar e trazer volatilidade para o mercado, não só tradicional, mas evidentemente também o mercado de criptomoedas. Seguindo a linha aqui, puxando rapidamente, falando da China. E por que tem pouca coisa da China? Porque ela é feriado, eles soltaram até alguns dados aí macroeconômicos, mas que como o mercado está tudo fechado, nada que vai impactar diretamente, né? Mas de fato a gente teve aí também as prévias do PMI industrial de janeiro, que veio aí com uma retração de 50,1 para 49,1. A expectativa era que se mantivesse ali na casa dos 50 pontos, né? Então acima, ali em território de expansão. Essa pelo menos é a projeção que a gente está vendo nesse momento, né, são as prévias, né, o dado oficial ainda vai ser divulgado, mas isso já começa a trazer uma certa atenção do mercado para a China, que como a gente vem dizendo em alguns Satoshi Calls, o mercado pede que a China faça alguns movimentos de incentivo macroeconômico para que a economia local possa de fato deslanchar. Estados Unidos. Mudando para os Estados Unidos, a gente também não teve grandes indicadores macroeconômicos, né? Começa ali pelos pedidos iniciais por seguro-desemprego, que teve um leve aumento de 217 mil para 223 mil, ou seja, o desemprego tende a dar uma aumentada agora. E as prévias dos PMIs mostram que a indústria subiu de 49,4 para 50,1, então se coloca em território de expansão e acima do esperado pelos analistas. E o PMI do setor de serviços, esse sim recuou com uma certa força, de 56,8 para 52,8. Isso é bem abaixo dos 56,4 esperados. O setor permanece em território de expansão, mas mostra uma desaceleração aí importante que a gente não estava vendo tanto, né? O setor de serviços vinha numa crescente meio constante, isso coloca uma certa pressão sobre o setor. O que a gente vai ter de importante essa semana? Taxa de juros. Vai ser declarado aí na quarta-feira, principalmente a coletiva de Jerome Powell depois. O mercado já está precificando aí a manutenção dos juros, mas o que será que Powell vai ter para falar, principalmente a primeira coletiva dele pós a entrada do governo Trump. E também a gente vai ter as prévias do PIB dos Estados Unidos e também do PCE, que é o índice de preços aí da inflação, o indicador favorito do Fed para medir como que estão os preços no país. E a gente teve, claro, aí as falas de Donald Trump nos últimos dias, né? O que tem gerado aí uma certa discussão do mercado, né? Porque os ruídos aumentaram um pouco, né? Principalmente quando ele fala sobre taxação de países estrangeiros, até alguns conflitos aí com alguns países da região. Mas o que pegou mais leve e chamou a atenção do mercado foi que com a China ele recuou um pouco, dando a entender que, olha, não quero taxar a China, quero ter uma parceria comercial com eles, algo diferente do primeiro governo que ele administrou no país. E a China, do outro lado, numa tentativa de conciliação, trouxe também um discurso mais ameno, que independentemente dos ruídos e diferenças,
o governo chinês estaria disposto a conversar com o Donald Trump para tentar achar um ambiente comercial favorável aos dois países. Então isso acaba ajudando a reduzir um pouco desse ruído um pouco mais agressivo que a gente viu nos últimos dias. Bitcoin. Agora sim, falando de Bitcoin, a gente teve algumas coisas do noticiário, falando de uma inteligência artificial chamada DeepSeek, que estaria chegando no mercado aí de uma maneira meio polêmica, e isso teria tirado capital de vários mercados, não só do Bitcoin, e ido para essa plataforma de inteligência artificial, que a gente ainda está investigando, mas sim é um ponto importante a se analisar. Mas o que a gente viu de fato dentro do mercado de criptomoedas foi uma alta especulação, né? Durante a última semana a gente viu fortes liquidações ali na casa dos 900, 800 milhões de dólares num único dia, seja de contratos de compra ou de venda, mas a gente viu esse movimento mais aquecido na especulação dos investidores de curto prazo. E a gente viu nessa noite, começo de semana aí também, né? Só olhando aqui os dados das últimas 24 horas, a gente teve liquidação de mais de 887 milhões de dólares, sendo desse total 811 milhões foram de contratos de compra e 77 milhões aí de contratos de venda. Ou seja, a especulação na expectativa de um Bitcoin mais alto estava maior do que o Bitcoin mais para baixo, o que acabou trazendo aí essa liquidação, o que traz também uma forte volatilidade de preços, né? Então o Bitcoin cai e ele cai mais acentuadamente porque teve essa venda forçada de Bitcoin para dentro do mercado. E isso traz evidentemente aí um ruído muito maior no preço da criptomoeda. Outro ponto importante, que daí vale a gente fazer esse equilíbrio, né? Se por um lado o mercado está especulativo e acabou sofrendo com essa liquidação, quando a gente olha para os dados dos ETFs, a demanda permanece muito forte pelo investidor tradicional e institucional, né? No caso, a gente viu aí na última semana a entrada de 1,7 bilhão de dólares nos ETFs, só na última semana. Se a gente olha para a semana anterior ainda, a gente vê uma entrada de quase 2 bilhões. Ou seja, a gente está falando de praticamente 3 bilhões, quase 4 bilhões de dólares entrando para os ETFs em 2 semanas aí de janeiro. Ou seja, isso já é um equilíbrio muito interessante e mostra que a perspectiva de médio e longo prazos permanece positiva, pelo menos para esse tipo de investidor, para o investidor dos ETFs. Na parte especulativa, a gente tentou ali, né, o mercado estava otimista e acabou retraindo com essa queda de preços e a liquidação. E outro ponto importante para a gente observar, não só do que passou, mas continuar observando, é que as falas do Donald Trump têm causado aí movimentos importantes dentro do mercado, né? Quando a gente olha o discurso dele em Davos, né, no Fórum Econômico, ele acaba trazendo ali uma perspectiva de que os Estados Unidos vai ser a capital da indústria de criptomoedas, mas ele também cita a inteligência artificial no meio e não fala muito mais do que isso, mas o mercado olhou aquilo como um sinal de tipo, olha, pô, acho que é uma boa oportunidade. Quando a gente olha para uma perspectiva das reservas, né, e do que está sendo feito de fato, né, ainda é algo muito nebuloso, né? Ele criou ali uma ordem executiva que cria um grupo para tratar a regulamentação no mercado de criptomoedas, e ali ficou uma dúvida sobre como que vai ser esse passo da Reserva Nacional de Bitcoin, né? Até mesmo um dos integrantes falou que é algo possível, estamos estudando, mas está uma dúvida do tipo, o Trump vai comprar Bitcoin recorrentemente, tipo a MicroStrategy ou, por exemplo, El Salvador? Ou o Trump vai usar como algo que ele já falou na campanha de que, olha, na verdade, todos os Bitcoins que forem apreendidos por atividades ilegais pelo governo norte-americano não serão mais vendidos. E é isso que ele considera como uma reserva nacional. Essas são as dúvidas que a gente está tendo nesse momento. E também, apesar de uma regulamentação flexível, a gente está aí num impasse também de como vai ser essa regulamentação, né? Então, a gente vai precisar esperar esse grupo trabalhar para ver quais vão ser as reações do governo norte-americano em relação ao mercado. E aí sim a gente pode ter uma precificação mais adequada. Mas nesse momento, a gente ainda está num cenário muito especulativo que favorece essa volatilidade mais intensa do mercado. E a nossa análise técnica, você já sabe, está disponível em vídeo lá no canal do Telegram e do WhatsApp da Foxbit. O link das duas redes sociais vão estar disponíveis aqui na descrição. Então segue lá a gente para poder acompanhar todos os detalhes da análise técnica do Bitcoin. Para a gente arrematar o nosso Satoshi Call aqui, acho que vale entender que a semana ela vai ser muito volátil. A gente vai ter indicador de preços PCE nos Estados Unidos, definição de taxa nos Estados Unidos, definição de taxa de juros na zona do euro, coletiva da Christine Lagarde, coletiva de Jerome Powell, falas do Trump. Então, assim, a gente vai ter muita coisa ao longo da semana que vai impactar o preço de todos os ativos, não só do Bitcoin.
E ainda mais a gente vai ter aí o feriado na China, que reduz a liquidez global, que também favorece que a gente veja aí uma subida, uma descida de preços mais agressiva do que naturalmente aconteceria. Então, tudo isso não é para compra ou vendo, mas fique atento e entenda como esses movimentos podem impactar a sua percepção do mercado e como podem impactar seus investimentos. Nisso você vai ter uma visão um pouco mais controlada do ambiente econômico, e aí você vai poder se proteger um pouco mais de algumas movimentações, de uma venda de pânico, por exemplo, ou de uma compra emocionada ali que pode às vezes não ser o melhor padrão, né? Então fica um pouquinho de olho aí, acompanha esses dados, pensa bem na hora de fazer uma operação. A partir da próxima semana a gente tende a ter um caminho um pouco mais livre, com menos ruídos. Não quer dizer que a volatilidade não esteja presente, mas esses grandes marcos como taxa de juros e coletiva do Powell talvez não estejam presentes, o que favorece um ambiente um pouquinho mais estável de negociação. Isso aí, pessoal. Esse foi o Satoshi Call dessa segunda-feira, 27 de janeiro de 2025. Eu, Beto Fernandes, analista de conteúdo e criptomoedas da Foxbit. Claro, eu agradeço demais a audiência de vocês aqui no Satoshi Call. E como você já sabe, a gente volta na próxima segunda-feira com mais um podcast aqui para a gente poder discutir tanto os detalhes da macroeconomia, como também do mercado de criptomoedas. Valeu, pessoal. Forte abraço e até lá.